Lição 16 agora, o processo básico de se tornar missionário. Nós estamos na página 49 e essa lição é muito importante para qualquer pessoa, mas especialmente a pessoa que está pensando assim: eu acho que eu vou ser missionário, ou que Deus está me chamando a ser missionário, e a pessoa começa a avaliar a vida, as finanças, a família, o futuro como missionário e sabe, Deus pode chamar as pessoas da nossa igreja. Tipo, eu posso estar pregando aqui e Deus pode usar uma palavra e tocar o coração da pessoa. A pessoa pode vir para mim depois e falar: "Pastor, eu acredito que Deus quer que eu seja missionário mesmo. Fazer o que o senhor está fazendo, fazer em outro lugar", né. Talvez até para nos ajudar aqui, eu não sei. Mas como é o processo? Bom, eu vamos dizer, a pessoa fala: "Eu quero ser missionário", ou "Deus me chamou a ser missionário", ou outra coisa. Qual é o processo? Por exemplo, vocês me conheciam já como missionário. Quando eu vim para Ouro Preto, eu já tomei conta de uma obra lá em São Paulo. Então, vocês não observaram o processo de eu chegar aqui, né? Eu era igual a vocês, um rapaz vivendo uma vida basicamente normal, né? E eu não pensava quando eu era criança, oh, eu vou ser missionário, né? Quando eu era jovem, eu não estava pensando no Brasil. Eu nem sabia onde o Brasil fica, né? Eu não tinha a mínima ideia. E aparentemente outras pessoas não são muito boas de geografia, né? É como as pessoas não sabem nem, brasileiros nem sabem onde fica Rondônia, nosso estado, né, irmãos? Não é triste? Não é triste isso, pessoal? É triste, né? Rondônia é estado brasileiro, né? Não é verdade? Estamos aqui e é um bom estado, não é, irmãos? Bom estado, Rondônia. Eu falo isso para o povo que está assistindo pela gravação, né? Ó, não tem onça, não tem onça, né? E, pois é, o lugar normal, vocês não têm arco e flecha, não, né? Não é Roraima, exatamente, né? Pois é. Mas então, eu sou americano, vocês são rondonienses, e eu tinha uma vida basicamente normal como vocês, mas um belo dia, uma bela noite, Deus me chamou e começou a mostrar certas coisas para mim, juntar certas coisas para eu ter certeza, é para eu ser missionário no Brasil. No Brasil, vir para cá, né. E agora eu estou aqui desde 2009. Eu precisei aprender a língua e a cultura e como fazer o ministério aqui nesse país. E não foi fácil, mas como eu cheguei aqui? E olha, eu precisei de dinheiro, né. Não tem como comprar coisas na feira senão você não tem R$ 1, tem que ter R$ 1. Mas de onde vem esse real? Do missionário, etcétera. Vamos chegar aqui na primeira página, página 49, primeira página dessa lição, e eu vou começar a ler, eu vou dar alguns comentários para vocês. Mas aqui na introdução diz: o chamado para dedicar a vida ao serviço missionário é uma vocação elevada e santa, e a jornada do apóstolo Paulo nos fornece o modelo espiritual atemporal para esta obra. A vida dele, falando do apóstolo Paulo, demonstra, número um, os princípios fundamentais de um chamado divino. Número dois, uma preparação completa. Número três, um envio centrado na igreja local. E número quatro, uma perseverança focada no evangelho. Essas quatro coisas aqui, o chamado, a preparação, o envio e a perseverança, essas quatro coisas são bem importantes para mim, muito mesmo. Eu poderia falar por horas sobre essas coisas, mas de forma mais rápida, nós vamos por essa lição aqui. Mas essas coisas tocam meu coração, são quem eu sou. Contudo, devemos abordar o exemplo prático dele, falando do apóstolo Paulo, com sabedoria,
reconhecendo que o contexto dele era vastamente diferente do nosso. E note aqui alguns exemplos. Quando nós precisamos ou queremos usar Paulo como nosso exemplo de missionário, precisamos reconhecer que ele, Paulo, era cidadão romano, viajando dentro da relativa paz e da língua comum, o grego, do Império Romano. Consequentemente, ele não precisou aprender uma nova língua para o ministério, nem arrumar visto e passaporte. Esse missionário era solteiro, sem família, livrando nas necessidades da vida familiar. Claro, ele não tinha as estruturas de apoio modernas, mas também não tinha as complexidades delas. O missionário de hoje, muitas vezes com cônjuge e filhos, enfrenta um mundo de diversas línguas, fronteiras políticas complexas e dinâmicas culturais singulares que Paulo nunca enfrentou. Então, eu quero sempre analisar o missionário Paulo, né, o apóstolo. Eu quero usar a vida dele, o ministério dele, para me guiar. Como a Bíblia diz, ele é meu exemplo. Ele é nosso exemplo. Mas com certeza para o missionário ele é exemplo. Mas ele tinha uma vida bem diferente, né? Por exemplo, só um exemplo. Para eu poder chegar aqui no Brasil, eu precisei achar uma entidade brasileira que poderia me dar um convite oficial para eu conseguir um visto brasileiro, para eu poder chegar aqui como missionário. Eu precisei pagar milhares de dólares para conseguir isso. Para eu poder chegar aqui e ficar aqui legalmente. Eu precisava ir para a Polícia Federal em São Paulo umas 40 vezes para resolver essa documentação, essa burocracia lá. Antes disso, eu precisei arrumar um passaporte americano. O apóstolo Paulo não precisava fazer nada disso. Ele estava no Império Romano, então ele ia de país em país, ou povo em povo, vamos dizer, melhor falar assim, povo em povo, ele não precisava fazer nada disso. Tinha a Pax Romana, ou a paz romana, ele podia ir para qualquer canto. E interessantemente, todo mundo falava grego, né? Então ele não precisou aprender outra língua. Agora, no nosso caso é diferente. Eu falo inglês, eu não falava português, eu precisei aprender. Então, uma coisa diferente. Portanto, este guia usa a jornada de Paulo para estabelecer os princípios espirituais, enquanto mostra como eles são aplicados às práticas e aos desafios muito diferentes do missionário moderno. Ao estudar este caminho, não o vejo como uma tentativa de replicar perfeitamente a vida de Paulo, mas como uma maneira de aplicar a fidelidade dele ao contexto dos dias de hoje. Por exemplo, Paulo dizia: eu vou voltar para Jerusalém. Ele estava em outro lugar, tipo, bem distante. Eu vou para Jerusalém. Eu não posso simplesmente falar, ó, eu vou para lá. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu estou alugando uma casa, eu estou tomando conta dessa igreja e não tem, por exemplo, o Brasil não tem em todo canto uma sinagoga e um sistema patriarca. O Brasil é uma nação matriarca hoje em dia. Mamãe é líder, papai muitas vezes ausente. Não tem sinagoga de pessoas estudando o Velho Testamento para eu ir lá pregar o evangelho, um grupo recebe Jesus e os homens já são anciãos, já formam a estrutura de liderança na igreja. Então, se eu aqui no Brasil plantar uma igreja e em 6 meses falar, bom, eu vou para os Estados Unidos, eu volto daqui 1 ano, a igreja não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Não vai. É um contexto totalmente diferente. E eu não posso pegar minha família e falar, vamos para lá, vamos para cá, não posso. Pedro, ele era casado, ele fazia o ministério como um homem casado, mas Paulo não. Paulo, que é nosso exemplo, não era casado, então ele tinha mais liberdade. Então precisamos reconhecer isso. Quando nós estamos considerando o que fazer para ser missionário, para se tornar missionário, e quando a gente usa Paulo mesmo como esse exemplo, precisamos reconhecer essas diferenças. Às vezes as pessoas me falam, mas ele era fariseu? E não era regra fariseu ser casado? A gente entende que sim.
Então, o que aconteceu com a esposa dele? Eu não sei, né? Quando chegamos lá na glória, a gente pergunta para Deus, né, o que aconteceu com a esposa do apóstolo Paulo. Mas ele era um pastor missionário sem esposa no ministério. A lição abaixo está dividida em 4 partes distintas, então a gente vai ver essas 4 partes. Cada parte começa apresentando Paulo como o missionário exemplar e termina com a aplicação para os nossos dias derivada desse exemplo. Então, para vocês poderem entender melhor a lição, note que diz aqui parte 1. Se você continuar para a próxima página, você vai ver parte 2, o comissionamento e envio pela igreja. E você vai continuando, você vai ver parte 3 e parte 4. Agora, com cada parte, se vocês puderem voltar para a primeira parte, número 1 diz o padrão bíblico, o apóstolo Paulo, e número 2, a aplicação moderna. Então, nós vamos em cada parte, nós vamos analisar Paulo, e depois nós vamos aplicar hoje, né, para ver o que acontece para alguém poder ser missionário. Então, parte 1, página 49, diz aqui o título dessa parte, o chamado divino e a preparação soberana. A jornada missionária não é uma ambição humana, mas sim é a obra de Deus. Deus toca o coração do missionário e prepara para a obra. Agora, eu fui chamado. Você foi chamado para alguma coisa? Por Deus. Você foi chamado? É, é possível ser chamado para algo fora do ministério? Tem muitas conversas sobre esse tipo de coisa. Mas existe algo na Bíblia, na vida do apóstolo Paulo, Deus chamou ele. Chamou ele. E esse chamado também incluiu preparação. Preste atenção, quando Deus chama você para uma obra, é também uma chamada para a preparação. Imagina eu, na época que quando eu queria cavanhaque azul e eu queria tocar guitarra numa banda de rock, imagina Deus me chamando naquela época, eu falando, e agora eu vou para o Brasil como missionário. Imagina eu aqui agora, né? Assim, seria outra situação, né? Mas Deus falou, não, eu vou te chamar na sua rebeldia e nos seus erros, e eu vou fazer uma obra na sua vida, preparando você para você depois poder fazer uma obra nas outras pessoas. Então, um chamado para a obra é um chamado para preparação. Então, vamos ver aqui o padrão bíblico chamado do apóstolo Paulo. Letra A, o chamado soberano. Paulo recebeu o chamado direto e divino do Cristo ressurreto. Não foi uma escolha de carreira, mas uma interrupção e uma ordem divina. Nós podemos chegar aqui em Atos 9, e diz aqui em versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele era basicamente terrorista. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te acalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
E nós podemos continuar lendo essa história, vendo como alguém falou para ele coisas sobre o evangelho e tudo, e ele acaba perdendo as escamas nos olhos, porque ele andava cego, e ele vai ao ministério. O que eu gostaria de destacar aqui é que, como terrorista, Deus escolheu ele. Homem ímpio, Deus disse: eu tenho um plano para ele. Note que Deus conversa com um homem, um cristão chamado Ananias. Aqui em versículo 13, Ananias responde. Ele diz aqui em versículo 13: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo foi chamado por Deus. Caiu no chão, viu uma luz. Foi algo divino, algo até milagroso, chamado. Quando as pessoas falam para mim, eu fui chamado, eu quero entender o que isso quer dizer. É algo bem profundo, bem espiritual, bem de Deus mesmo, falar que Deus te escolheu como um vaso. E a gente vê isso. Podemos notar capítulo 26, vou achar aqui também, capítulo 26 do mesmo livro de Atos, e chegar aqui em versículos 12 a 18, Paulo dá o testemunho dele, ele explica o que aconteceu, ele diz: sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meu dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. E isso é incrível para mim. Ele diz: cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te por ministro a testemunha, e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e a quem agora te envio para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebem a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Deus disse para Paulo, quando ele era Saulo: Saulo, eu te escolhi e você vai pregar o evangelho e as pessoas vão ser transformadas pela tua pregação. Imagina um negócio desse acontecendo na sua vida, um chamado divino. Mas nós podemos notar que Paulo, ele não simplesmente fez o ministério, ele foi preparado. Se eu puder mostrar isso para vocês rapidinho, vamos voltar para Atos 9, quando ele foi chamado. Diz aqui em Atos 9, 18, e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então ele estava em Damasco. E logo, note aqui, logo, ou imediatamente, nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então, ele não fez a primeira viagem missionária. Ele não estava fazendo obra para a qual ele foi chamado,
mas tinha algo no coração. Começou a pregar na sinagoga: Jesus, esse que foi crucificado, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E as pessoas ficavam meio assim com ele, né? O que ele está fazendo aqui? Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, tudo isto era pela transformação da vida dele, mas não pela preparação da vida dele. Deus ainda estava preparando ele. Diz aqui, versículo 26, que ele chegou a Jerusalém. Mas essa aqui, ó, irmãos, não fala tudo. Nós precisamos ir para o livro de Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas. Paulo explica o que aconteceu na vida dele para prepará-lo. Então, Gálatas capítulo 1, diz aqui em versículo 15. Gálatas 1,15. É muito interessante esse aspecto do negócio. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ou seja, eu não conversei com homens. E o versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Então, aqui em Atos 9, 26, quando ele foi para Jerusalém, é 3 anos depois. 3 anos depois. O que ele estava fazendo em Damasco e em Arábia? E, na verdade, ele foi para Tarso também. Você tem que ler o contexto inteiro aqui. Eu acredito que Paulo ficou tão chocado. Vocês têm que entender comigo. Paulo era terrorista. Ele matava crentes. E, de repente, o Senhor dos crentes, que é Jesus, para ele, na rua, Paulo cai no chão, vê uma luz resplandecente, e ele fala: quem é? Senhor. E Deus, Jesus, sou eu. E você está me perseguindo, para com isso. Agora você vai ser meu apóstolo, eu vou te enviar. Eu acredito que Paulo foi para a Arábia tentando entender a situação. O que aconteceu? E foi um período de preparação. Ele acaba indo para a cidade de Antioquia. Inclusive, se vocês puderem ir comigo para Atos capítulo 11, versículo 25, diz aqui: partiu Barnabé para Tarso a buscar Paulo e achando-o, o conduziu para Antioquia. Então Paulo foi para Tarso e daí Barnabé levou ele para Antioquia. E ele ainda está nessa fase de preparação. A Bíblia não fala tudo o que acontecia, mas daí vamos chegar aqui em Atos capítulo 13, ok? Agora é muito importante essa cronologia do apóstolo Paulo. Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, ok? Então, Saulo está nessa igreja. Ele já foi para Tarso, para Jerusalém, para a Arábia, ele agora está na Antioquia, está servindo. Note aqui versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Eles estão fazendo a obra de uma forma. E ele estava sendo preparado, ele estava pregando, ensinando, orando, jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Em outras palavras, eu chamei ele em capítulo 9, ele se preparou até capítulo 13 e agora ele está no ministério, está servindo na igreja, está fazendo isso, mas agora que ele ficou orientado bem para a obra, agora ele vai para o campo missionário. Vocês estão entendendo? Então, ele passou por um processo de treinamento, de ensino, de tudo.
Ele estava fazendo algo no ministério? Ele estava, mas ele não chegou a ser esse missionário ainda, né. Se alguém vier para mim e falar: "Ó, Deus me chamou para fazer isso", beleza, eu vou amanhã. Calma, você vai amanhã? Não. Que tipo de preparo você já teve? "Ah, Deus me chamou, não precisa". Você precisa. Paulo é nosso exemplo. Você precisa aprender muita coisa. Eu preciso aprender muito, precisei aprender muita coisa. Ainda estou aprendendo coisas, mas com certeza eu precisei passar por um período. Deus me chamou em 1997. 97. Deus me colocou aqui no Brasil como missionário em 2009. Então 12 anos depois, certo? A minha matemática dessa vez está melhor, né? 12 anos de preparo. Eu ajudava em umas igrejas e clubes bíblicos e eu evangelizava, eu pregava, para chegar ao ponto de o meu pastor falar para mim: "John, o que é que você gostaria de fazer?" Eu falei: "Pastor, eu gosto aqui, eu amo o senhor, eu amo o povo aqui, mas eu vejo que é a hora de eu ir para o Brasil como missionário", e meu pastor falou: "E eu te apoio 100%, pode ir". E daí eu comecei a viajar nos Estados Unidos, igrejas começaram a nos apoiar, e eu cheguei aqui no fim de 2009. Eu vim ao Brasil chamado e preparado, chamado e preparado. Agora, discernindo o chamado, vamos para o número 2 aqui na apostila. A aplicação moderna, o candidato a missionário, discernindo o chamado. Como Deus chama para a obra missionária hoje? Antes de entrar nisto, eu sei que eu não tenho muito tempo. Ah, como é que alguém hoje vai saber que foi chamado? Alguém gostaria de me dar a sua opinião ou interpretação? Como que alguém sabe que foi chamado hoje por Deus? Fala muito alto, seu Júlio. Por Deus mesmo. Ele o que? Ele revela, ele escreve algo nas nuvens. Uma aptidão direcionada pelo Espírito Santo. Interessante, interessante. Alguém gostaria de acrescentar algo aí? E se você não tem a mínima ideia, não tem que falar. Mas como que eu sei que eu fui chamado? Eu sei que eu fui chamado. Uma plena convicção em mim, eu tenho certeza. O que acontece, né? Você está procurando esse chamado, você tem que provocar esse chamado. É. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim. Na mente dá para a pessoa, para a pessoa saber, Deus falou comigo e eu vou. Certo, meu exemplo, exato, porque Deus falou ao meu coração. Eu não vi, irmãos, nada aqui, nada. Mas se ele é espírito, ele não precisa usar a carne aqui. Ele falou com o meu espírito. E eu, naquele momento, foi muito interessante, porque eu me lembro, eu brinquei, não brinquei, mas eu ri, porque eu falei, eu nem sei onde o Brasil fica, tipo, eu não sabia, eu já ouvi falar, obviamente, mas, e daí Deus ficou confirmando. Muito interessante essas coisas que vocês falaram. Então vamos considerar algumas coisas. Eu coloquei aqui 2 palavras, designação e capacitação. Designação é uma convicção direta e profunda do Espírito Santo no coração. No caso do apóstolo Paulo, Deus deu uma luz, era algo bem grande, algo simbólico, mas não é necessário Deus fazer dessa forma cada vez, né? Deus pode fazer várias coisas. Eu sei, para mim, ele falou com o meu coração, com o meu espírito, eu sei. Agora, no início eu fiquei meio na dúvida, será que foi Deus mesmo? Tipo, eu nunca passei por um negócio desse. Mas ao observar certas coisas, eu comecei a perceber, mas é exatamente isso, não tem outro caminho.
Eu fui para a faculdade estudar uma coisa e por causa desse chamado, Deus me mudou, falou: "Não, vai para outra coisa". E eu mudei por causa desse chamado. Foi tão intenso o negócio no meu coração. Então, essa designação é algo mais direto. Ele fala contigo. Eu estava querendo ir para a faculdade, estudar computadores para programar coisas. Eu estava com isso na minha cabeça. Eu tenho uma certa aptidão, eu gosto disso, eu acho legal. Eu gostava de até criar coisas para joguinhos de videogame e tudo. Eu gostava, né? Não era nada de Deus, mas o que eu gostava de fazer. E daí Deus falou comigo, né? Mas não é sempre assim que Deus faz para chamar a pessoa. Note essa capacitação. A capacitação é uma convergência de dons espirituais, experiências e um encargo crescente, muitas vezes reconhecido por outros, que o aponta para missões. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Alguém comentando: "Tá vendo aquele homem aí? Ele vai ser pastor. Ele vai ser pastor. Eu tenho certeza", né. Há certas pessoas, talvez você até perceba aqui na nossa igreja, certas pessoas e você fala: "Ah, Deus está fazendo algo com essa pessoa". A pessoa nunca ouviu algo no coração, talvez nem perceba, mas você observa, você fala: "Não, Deus está capacitando essa pessoa". E um dia vai ficar claro para todo mundo, né. E, interessantemente, quando Deus me chamou em 97, eu tinha esquecido de algo, mas quando eu tinha 3 aninhos, eu estava brincando sozinho, gatinhando por baixo dos bancos no salão da nossa igreja. Eu estava só como criança. E minha mãe, entre os bancos, estava conversando com a esposa do pastor. Eu não sei porque ela falou, mas eu lembro até hoje. Só por aquele período que eu esqueci. Ela falou para minha mãe, eu ouvi, ela falou: "Seu filho vai ser um pastor". Falou isso. E eu como criança: "É mesmo? É, vou ser pastor?" Eu não é que eu quando nem criança nem sabe, né. E daí Deus me chamou, eu tinha esquecido e alguns anos depois, né, eu não sei quanto tempo, eu ela falou aquilo, e agora eu sou. Não é incrível isso? Eu não sei, mas eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus falou com ela, e no momento ela falou. Ela falou, minha mãe ouviu e Deus abençoou, né. Mas capacitação é algo de Deus usar certas coisas na sua vida. Mas você precisa dessa confirmação. Eu acho que por eu lembrar, ou ter lembrado aquilo que ela falou, isso me ajudou também. Mas um chamado genuíno é confirmado através de algumas coisas. Primeira coisa aqui, o ensino claro da palavra de Deus. Por exemplo, você fala: "Deus me chamou a trabalhar no bar". Será? Será? Vamos ler a Bíblia, aprender o que a Bíblia fala e vai ficar mais claro. Eu acho que Deus não te chamou para trabalhar no bar, né. Tipo, não faz muito sentido isso, né. É. Tem coisa tão esquisita, eu não sei se tem mais, mas eu me lembro aqui no Ouro Preto tinha um bar aqui chamado Bar da Família. Bar da família? É bar de destruir a família, mas bar da família não existe, né. Enfim, mas vamos continuar, isso não tem nada a ver com a lição. O encargo persistente do Espírito Santo por um povo ou lugar específico. Tipo, eu já conversei com pessoas que agora são missionários, que falam que eu não consigo me separar desse encargo. Tipo, é persistente. Eu fico pensando sobre aquele povo na África, ou na Europa, ou na Austrália, ou no Brasil, sei lá, e é tipo, é constante. Eu preciso ir para aquele lugar. Então, para mim, é um sinal, não é contra a palavra de Deus, é um sinal que é para você ser missionário, ou ajudar ou alguma coisa. Terceira coisa, a afirmação de conselheiros piedosos, especialmente do pastor, né. Você vai para o seu pastor e fala: "Pastor, eu não consigo parar de pensar sobre esse ministério.
Eu fico pensando, eu comparei com a palavra de Deus, não é nada errado eu fazer isso, é bíblico o que o senhor acha. E o pastor fala: "Vamos conversar, vamos sentar, conversar mesmo", talvez várias conversas, para o pastor também poder chegar a uma conclusão. Pode ser que o pastor esclareça algo, pode ser que o pastor fala: "Não, é isso mesmo, eu já vi isso na sua vida. Agora que você está me falando, é uma novidade para você? Não é uma novidade para mim". Eu já ouvi, histórias dessas, a pessoa vai para o pastor e fala, né: "Ah, eu acho que Deus está me chamando", o pastor fala: "Eu já sabia, eu estava esperando você falar", né. Quarta coisa aqui, o alinhamento com talentos e dons espirituais, né. Deus dá talentos desde nascença, você tem certas habilidades. Quando você é salvo, o Espírito Santo entra, ele dá para você dons espirituais, algo mais para o ministério, e se você prestar atenção no que Deus te dá, você pode aplicar essas coisas para o ministério. No meu caso, arte, computadores, essas coisas, e ensino. Deus juntou essas coisas para eu poder fazer esse site Conhecendo Deus e o instituto, meu IBBI, essas coisas. E arte, eu já coloquei nem sei quantas imagens online com o evangelho e pessoas clicando e lendo e conversando comigo e querendo entender melhor o evangelho. Então, Deus juntou essas coisas na minha vida para o ministério que ele me deu. Ele me deu. Então você pode começar a ver, olha, eu consigo isso, eu sei fazer isso, e eu tenho esse encargo dentro de mim, persistente, eu acredito que Deus está fazendo algo. E meu pastor que ele está mesmo. Então pronto, né. E, você deve conversar com pessoas qualificadas, pode conversar com irmãos da igreja, pode conversar com seus pais. Eu me lembro, eu estava com minha esposa em certo estado, e Deus falou para mim, no meu coração: "Se você ficar aqui, será pecado, não pode ficar aqui". Eu falei: "Mas para onde eu vou? Para onde eu vou?". Eu conversei com 9 homens de Deus, e todos eles me deram conselhos diferentes. Eu falei: "E agora?", todo mundo me fala uma coisa diferente, né. Daí eu estava orando por meses, literalmente, tipo, todo dia, por meses, orando, e chega uma paz eu percebi essa paz da parte de cima da minha cabeça até a parte de baixo dos meus pés, de eu ir estudar mais no seminário. Nos Estados Unidos é faculdade primeiro e depois seminário. Então, olha, só vai para o seminário? E eu falei para minha esposa, ela falou: "Então vamos pesquisar aquela faculdade Crown, onde a Celina está agora". Eu falei: "Tudo bem". E eu mandei mensagem, não, ninguém mandava mensagem naquela época, né. Olha só, mandava mensagem, eu liguei para os meus pais, né, eu acho que o telefone até tinha um fio, né, mas eu liguei para os meus pais, eu falei: "Eu vou estudar mais". Meus pais me falaram: "Filho, é exatamente isso que a gente estava pensando que você deve fazer". Na hora eu pensei, a Bíblia diz para eu honrar os meus pais. Então, eu ficou totalmente confirmado para mim, esse chamado para a obra missionária é um chamado para preparar. Eu fui para a faculdade, interessante isso. Eu lembro, o primeiro culto, porque a faculdade é ministério de uma igreja, a igreja que agora é nossa. Eu sentei ali no banco e eu vi o pastor pregando, essa igreja é imensa. Eu nem sabia do nome do pastor. E Deus falou por meu coração de novo: "Eu quero que você esteja com aquele homem". Ok, tá bom, eu nem sabia o que isso queria dizer. E daí, eles mudaram as coisas e eu falei: "Eu tô aqui para estudar no seminário", e a moça olhou para outra moça que estava me ajudando, e ela falou para outra moça: "Nós temos um seminário aqui?". Eu falei: eu e minha esposa para cá para estudar nesse seminário, você nem sabe se tem?". E a outra falou: "Sim, tem, e agora o pastor Sexton vai ensinar tudo". Era um grupo de professores. Então Deus tinha me dito: "Você precisa estar com aquele homem". E agora eu vou estar com ele, e eu estava com ele segunda, quarta e sexta-feira, 2 horas todo dia. Após o primeiro ano de estudos, ele veio para mim e falou: "John, eu quero te empregar aqui, você vai me ajudar no seminário".
E nos próximos anos, foi de 2002 até 2007, eu ensinava, eu trabalhava do outro lado do escritório dele, conversando com ele, preparando coisas no seminário, ajudando com vários projetos. Tudo isso eu vejo faz parte do chamado meu. Deus falando ao meu coração, eu operando e abrindo portas e fazendo isso. E eu não sou a mesma pessoa, por causa da influência do meu pastor, daquele ministério, eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou quem eu era. Mas Deus fez tudo isso. Tudo para confirmar. E às vezes, eu vou falar para vocês, quando eu fico meio triste, porque tem alguém não servindo a Deus, ou passam umas semanas e tem menos gente nos cultos, ou pessoas estão reclamando sobre alguma coisa, por que eu estou aqui, né? Essa pergunta que vem para a cabeça do missionário, por que eu estou aqui? E o Espírito Santo fala, você lembra quando eu te chamei? Você lembra quando eu te preparei? Você lembra das pessoas que eu coloquei na sua vida? Sim, senhor. Sim, eu sei. Sim, senhor. Sim, sim. Então, não fica desanimado. Eu estou operando. Eu vou ficar operando. Então, daí ele chama para a obra e chama para preparar. Ele alinhou essas coisas na minha vida. Para terminar aqui, essa primeira parte, diz aqui preparação fundamental. Tem um preparo teológico e preparo ministerial. Esse preparo teológico tem escrito aqui treinamento formal, mas não tem que ser necessariamente dentro de um instituto ou faculdade bíblica, mas com o seu pastor, ele treina você, ele ensina você, você aprende a palavra de Deus de uma forma ou outra. E o outro preparo é ministerial. O apóstolo Paulo estava pregando na sinagoga, ele estava ensinando na igreja na Antioquia, antes de ir para o campo. E esse treinamento ajudava ele. O que deve acontecer? Antes de ser missionário, você já deve saber e ter experiência na questão de pregar. Se você não sabe pregar, não vai para o campo. Não faz sentido. Se você não evangeliza, não imagine que quando você for para o campo, você vai evangelizar. Você evangeliza agora, você estuda agora, você prega agora, você ora agora. Essas coisas agora. Para depois, através da experiência, você vai como? Preparado. Vai preparado. Então, vimos isso no apóstolo Paulo e precisamos ver essas mesmas coisas nas pessoas que estão dizendo, eu quero ser, ou Deus me chamou a ser um missionário.